Paul Tillich, né? Teologia sistemática de Paul Tillich, no caso, um filósofo existencialista falando acerca de Cristo. Então, é bom entender o Tillich com essa visão dele, não só sobre Cristo, mas ele fala da Trindade. E o ponto que eu vou pegar, que eu vou começar a ler a partir da página 315, quando ele fala a existência e a pergunta por Cristo. Letra A, existência e existencialismo. Primeiro, a etimologia de existência. Quem quer que use atualmente termo como existência, existencial ou existencialismo, está obrigado a indicar em que sentido os usa e por quais motivos. Deve estar consciente das múltiplas ambiguidades que pesam sobre essas palavras e que em parte são evitáveis, em parte inevitáveis. Além disso, precisa mostrar que atitudes e ações do passado e do presente ele aplica a esses termos. As tentativas de aclarar seu significado são numerosas e divergentes. Por isso, nenhuma dessas tentativas pode ser considerada definitiva. Uma teologia que faz da correlação entre a existência e o Cristo seu tema central deve justificar o uso da palavra existência e indicar tanto sua derivação filológica quanto histórica. Um dos caminhos a seguir para determinar o sentido de uma palavra que o uso deteriorou é o etimológico, ou seja, retornar ao significado original da palavra e tentar obter uma nova compreensão a partir dessas raízes. Assim se fez em todos os períodos da história do pensamento, mas alguns eruditos exageraram tanto nisso que houve uma reação contra essa maneira de proceder. Tanto os nominalistas atuais quanto os antigos consideram as palavras sinais convencionais que nada significam fora do sentido em que foram usados, numa determinada época, por um grupo social específico. Consequentemente, algumas palavras se perderam por completo e precisam ser substituídas por outras. Mas esse pressuposto nominalista de que as palavras são apenas sinais convencionais deve ser rejeitado. As palavras são o resultado do encontro da mente humana com a realidade. Portanto, elas não são apenas sinais, mas também símbolos e não podem ser substituídas por outras palavras como se fossem sinais convencionais. Por isso, é possível resgatá-las. Se não houve tal possibilidade, teríamos que inventar continuamente novas linguagens no âmbito da religião e das humanidades. Uma das tarefas importantes da teologia é recuperar o poder genuíno de termos clássicos mediante um exame do encontro original da mente com a realidade no qual foram criados. O significado etimológico do verbo existir, em latim existente, é estar fora de, e imediatamente nos perguntamos, está fora de quê? Por um lado, temos em inglês a palavra outstanding, que significa, o outstanding, né? Que significa estar acima do nível mediano de coisas ou seres humanos, ser mais do que outros em poder e valor. Por outro lado, standing out, no sentido de existere, significa que a existência é uma característica comum de todas as coisas, tanto daquelas que são outstanding, proeminentes, como daquelas que não passam do nível médio. A resposta geral quando perguntamos de que estamos fora é do não ser. Dizer que as coisas existem significa que elas têm ser que estão fora do nada. Mas aprendemos dos filósofos gregos e eles, por sua vez, o aprenderam da lucidez e sensibilidade da língua grega, que há duas maneiras de compreender o não ser, como alkion, isto é, como o não ser absoluto, ou como o mion, ou não ser relativo. Existir e estar fora refere-se a ambos os sentidos de não ser.
Quando dizemos que algo existe, afirmamos que é possível encontrá-lo direta ou indiretamente no corpo da realidade, ou seja, que está fora do vazio do não ser absoluto. Mas a metáfora estar fora de implica logicamente algo como estar em, só aquilo que, em certo sentido, estar em pode estar fora de. Aquilo que outstanding, proeminente, sobressai do nível médio em que estava e ainda está em parte. Quando afirmamos que tudo o que existe está fora do não ser absoluto, afirmamos que está ao mesmo tempo no ser e no não ser, que não está completamente fora do não ser. Como observamos no capítulo sobre a finitude, no primeiro volume trata-se de um ser finito, uma mistura de ser e não ser. Existir, então, significa estar fora do ser, do seu próprio não ser. Mas isso não é suficiente, porque não leva em consideração a pergunta como algo pode estar fora do seu próprio não ser. Podemos responder a esta pergunta dizendo que tudo exista ou não participa do ser. Tudo participa do ser potencial. Vou repetir de novo. Podemos responder a esta pergunta dizendo que tudo exista ou não participa do ser. Tudo participa do ser potencial antes que possa se tornar ser efetivo. Como o ser potencial está num estado de não ser relativo, é um ainda não é, mas não é o nada. A potencialidade é o estado de possibilidade real, isso é mais do que uma possibilidade lógica. A potencialidade é o poder de ser que, metaforicamente falando, ainda não se efetivou. Seu poder de ser ainda é latente, ainda não se tornou manifesto. Portanto, dizer que algo existe significa que abandonou o estado de mera potencialidade. Isso se tornou efetivo, que está fora da mera potencialidade e fora do não ser relativo. Para se tornar efetivo, deve superar o não ser relativo, o estado de meon, mas, reiterando, não pode estar completamente fora dele. Deve estar, ao mesmo tempo, fora e dentro do meon. Algo que é efetivo está fora da mera potencialidade, mas também permanece nela. Jamais derrama exaustivamente seu poder de ser no estado de existência. Nunca esgota suas potencialidades. Permanece não só no não ser absoluto, como o demonstra sua finitude, mas também no não ser relativo, como o evidencia o caráter cambiante de sua existência. Os gregos simbolizaram isso como a resistência que o meon, o não ser relativo, opõe à efetivação das potencialidades de uma coisa. Resumindo nossa investigação etimológica, podemos dizer: existir pode significar estar fora do não ser absoluto, sem deixar de permanecer nele. Pode significar finitude, a união do ser e não ser. E existir pode significar estar fora do não ser relativo, sem deixar de permanecer nele. Pode significar efetivamente a unidade do ser efetivo e a resistência contra ele. Mas usando um outro sentido do não ser, existir sempre significa estar fora do não ser. 2. O surgimento do problema existencialista. Investigações etimológicas apontam o caminho, mas não resolvem os problemas. O que afirmamos na segunda resposta à pergunta estar fora de quê mostra uma ruptura que existe de fato entre potencialidade e efetividade. Este é o primeiro passo que o surgimento do existencialismo. Dentro da totalidade do ser, tal como se nos apresenta, existem estruturas que carecem de existência e coisas que têm existência à base de estruturas. A arboridade não existe, embora tenha ser, a saber, ser potencial. Mas a árvore em meu pomar existe. Ela se acha fora da mera potencialidade da arboridade, mas só está fora e existe porque participa do poder de ser, que é a arboridade. Poder este que torna cada árvore uma árvore e não algo diferente.
Essa ruptura no conjunto da realidade expressa no termo existência é uma das primeiras descobertas do pensamento humano. Muito antes de Platão, as mentes pré-filosófica e filosófica experimentaram dois níveis de realidade. Podemos chamá-lo de nível essencial e nível existencial. Os órficos, os pitagóricos, Anaximandro, Heráclito e Parmênides estabeleceram suas respectivas filosofias, porque constataram que o mundo com que se defrontavam carecia de uma realidade última. Mas foi só em Platão que o contraste entre o ser essencial e o ser existencial se converteu num problema ontológico e ético. A existência, segundo Platão, é o reino da mera opinião, do erro e do mal. Ela carece de verdadeira realidade. O verdadeiro ser é o ser essencial que está situado no âmbito das ideias eternas, isto é, nas essências. Para chegar ao ser essencial, o ser humano deve erguer-se acima da existência. Ele deve voltar ao âmbito das essências do qual caiu na existência. Desta forma, a existência do ser humano, seu estar fora da potencialidade, é vista como uma queda daquilo que o ser humano é essencialmente. O potencial é o essencial e existir, isto é, estar fora da potencialidade, é a perda da verdadeira essencialidade. Não é uma perda completa, pois o ser humano ainda permanece em seu ser potencial ou essencial. Ele o recorda e, através dessa recordação, participa no verdadeiro e no bom. Ele está dentro e fora do âmbito das essências. Neste sentido, estar fora tem uma significação exatamente oposta àquela que geralmente tem a palavra inglesa, significa uma queda daquilo que o ser humano é essencialmente. Essa concepção da existência dominou o último período do mundo antigo, apesar da tentativa de Aristóteles de transpor o abismo entre a essência e a existência com sua doutrina da interdependência dinâmica entre forma e matéria em todas as coisas. Mas o protesto de Aristóteles não podia ter êxito, em parte pelas condições sociológicas da antiguidade tardia e em parte porque o próprio Aristóteles, em sua metafísica, opõe o conjunto da realidade à vida eterna de Deus, isto é, a sua auto-intuição. Para participar na vida de Deus é preciso que a mente se eleve até o actus purus do ser divino que está acima de tudo que está mesclado com o não ser. Os filósofos escolásticos, inclusive os franciscanos platônicos e os dominicanos aristotélicos, aceitaram a contraposição da essência e existência para o mundo, mas não para Deus. Em Deus não existe diferença entre ser essencial e ser existencial. Isso implica que a ruptura não é ultimamente válida e que não possui relevância para o fundamento do ser em si. Deus é eternamente aquilo que ele é. Isso foi articulado na expressão aristotélica de que Deus é actus purus, o ato sem potencialidade. A consequência lógica deste conceito teria sido a negação de um Deus vivo, tal como aparece na religião bíblica. Mas essa não era a intenção dos escolásticos. A ênfase com que Agostinho e Scotus falaram da vontade divina tornou impossível essa negação. Mas se Deus é simbolizado como vontade, o termo actus purus obviamente é inadequado. A vontade supõe a potencialidade. O verdadeiro sentido da doutrina escolástica que considero correta teria sido expresso na afirmação de que essência e existência é sua unidade tem que ser aplicadas simbolicamente a Deus. Deus não está sujeito a qualquer conflito entre essência e existência. Ele não é um ser ao lado dos outros, pois então sua natureza essencial o transcenderia. Exatamente como ocorre em todos os seres finitos, ele tampouco é a essência de todas as essências, a essência universal, pois isso o privaria do poder de auto-efetivação.
Sua existência, seu estar fora de sua essência, é a expressão de sua essência. Essencialmente, Deus se efetiva. Ele está além da ruptura entre essência e existência, enquanto o universo está sujeito a essa ruptura. Só Deus é perfeito, palavra que se define exatamente como um estar além do abismo, que separa o ser essencial e o ser existencial. O ser humano e o mundo carecem dessa perfeição. A existência de ambos é um estar fora de sua essência, como se tivessem caído para fora dela. Neste ponto, as valorações platônica e cristã da existência coincidem. Esta forma de pensar mudou quando surgiu, no Renascimento e no Iluminismo, uma nova percepção da existência. Progressivamente, foi sendo fechado o abismo entre essência e existência. A existência passou a ser o lugar onde o ser humano era chamado a controlar e transformar o universo. As coisas existentes eram seu material. Estar fora do próprio ser essencial não era uma queda, mas o caminho para a efetivação e a realização das próprias potencialidades. Em sua forma filosófica, essa atitude poderia ser chamada de essencialismo. Neste sentido, a existência é, por assim dizer, tragada pela essência. As coisas existentes e os eventos são a efetivação do ser essencial em seu progressivo desenvolvimento. Existem falhas preliminares, mas não um abismo existencial tal como o expressa o mito da queda. Na existência, o ser humano é aquilo que ele é na essência, o microcosmo no qual estão conectados os poderes do universo, o portador da razão crítica e construtiva, o construtor do seu mundo e o fazedor de si mesmo como efetivação de sua potencialidade. A educação e a organização política superarão o atraso de que sofre a existência em relação à essência. Essa descrição se ajusta ao espírito de muitos filósofos do Renascimento e de todo o Iluminismo, mas em nenhum desses períodos o essencialismo chegou ao auge. Isso só aconteceu numa filosofia explicitamente antiluminista e profundamente influenciada pelo romantismo, a saber, na filosofia clássica alemã e, em particular, no sistema de Hegel. O motivo para isso não está só no caráter todo abrangente e consistente do sistema de Hegel, mas também no fato de que Hegel estava consciente do problema existencialista e tentou integrar elementos existenciais em seu sistema universal das essências. Ele introduziu o não ser no âmago de seu pensamento, enfatizou o papel da paixão e do interesse no movimento da história. Criou alguns conceitos como alienação e consciência infeliz. Transformou a liberdade no alvo do processo universal da existência, inclusive introduziu o paradoxo cristão na estrutura de seu sistema. Mas ele não permitiu que todos estes elementos existenciais minassem a estrutura essencialista de seu pensamento. Na totalidade de seu sistema, o não-ser foi vencido. A história chegou ao seu fim, a liberdade se tornou efetiva e o paradoxo do Cristo perdeu seu caráter paradoxal. A existência é a efetivação logicamente necessária da essência. Não existe abismo nem salto entre elas. Esse caráter todo abrangente do sistema hegeliano tornou um ponto decisivo na longa luta entre essencialismo e existencialismo. Hegel é o essencialista clássico porque aplicou ao universo a doutrina escolástica de que Deus está além da essência e existência. O abismo entre ambas não só é superado eternamente em Deus, mas também historicamente no ser humano. O mundo é o processo da autorrealização divina.
Quando a essência se efetiva na existência, não existe abismo, nem incerteza última, nem risco, nem perigo de perda de si mesmo. A famosa afirmação de Hegel de que tudo que existe é racional não implica um otimismo absurdo acerca da racionalidade do ser humano. Hegel não julgava que os seres humanos fossem racionais e felizes. O que a afirmação de Hegel quer dizer é que, apesar do irracional das coisas, a estrutura racional ou essencial do ser se efetiva de maneira providencial no processo do universo. O mundo é a autorrealização da mente divina. A existência é a expressão da essência e não da queda da mesma. Existencialismo contra essencialismo. Número 3. O existencialismo dos séculos XIX e XX surgiu como protesto contra o essencialismo rematado de Hegel. Os existencialistas, alguns dos quais foram discípulos do próprio Hegel, não criticaram apenas certas características de seu pensamento. Eles não estavam interessados em corrigi-lo. Atacaram a ideia do essencialismo como tal e, com ela, todo o desenvolvimento moderno da atitude do ser humano para consigo mesmo e para com o seu mundo. Seu ataque foi e segue sendo uma revolta contra a autointerpretação do ser humano na sociedade industrial moderna. O ataque direto contra Hegel veio de vários lados. Não podemos tratar aqui em uma teologia sistemática dos rebeldes individuais como Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard ou Marx. Basta dizer que naquelas décadas de 1830 a 1850 preparou-se o destino histórico e a autoexpressão cultural do mundo ocidental do século XX. Na teologia sistemática, devemos mostrar as características da revolta existencialista e confrontar o sentido de existência que se desenvolveu nela com os símbolos religiosos que apontam para a condição humana. Todos os ataques existencialistas coincidem na afirmação de que a situação existencial do ser humano constitui um estado de alienação da natureza essencial. Hegel está consciente dessa alienação, mas crê que ela foi superada e que o ser humano se reconciliou com seu verdadeiro ser. De acordo com todos os existencialistas, essa crença é o erro básico de Hegel. A reconciliação é objeto de antecipação e expectativa, mas não é uma realidade. O mundo não está reconciliado nem no indivíduo, como mostra Kierkegaard, nem na sociedade, como mostra Marx, nem na vida como tal, como mostram Schopenhauer e Nietzsche. Existência é alienação e não reconciliação. É desumanização e não expressão da humanidade essencial. A existência é o processo no qual o ser humano se torna uma coisa e deixa de ser pessoa. A história não é automanifestação divina, mas uma série de conflitos irreconciliáveis que ameaçam o ser humano com sua própria destruição. A existência do indivíduo está repleta de angústia e se vê ameaçada pela falta de sentido. Todos os existencialistas concordam com essa descrição da condição humana e, portanto, se opõem ao essencialismo de Hegel. Eles creem que o essencialismo hegeliano é uma tentativa de ocultar a verdade acerca da situação efetiva do ser humano. Pretendeu-se distinguir entre um existencialismo teísta e um existencialismo ateu. Sem dúvida, há existencialistas que poderíamos chamar de ateus, pelo menos no que tange suas intenções, e há outros que poderíamos chamar de teístas, mas de fato não há um existencialismo ateu nem um existencialismo teísta. O existencialismo nos fornece uma análise do que significa existir. Ele nos mostra o contraste entre uma descrição essencialista e uma análise existencialista. Desenvolve a pergunta implícita na existência, mas não tenta dar uma resposta nem em termos ateus nem teístas. Quando os existencialistas dão respostas,
fazem-no na terminologia de tradições religiosas ou quase religiosas, mas não as derivam de sua análise existencialista. Pascal deriva suas respostas da tradição agostiniana, Kierkegaard da luterana, Marcel da tomista, Dostoiévski da ortodoxa grega, ou derivam suas respostas de tradições humanistas, como o fazem Marx, Sartre, Nietzsche, Heidegger e Jaspers. Nenhum desses autores foi capaz de desenvolver respostas a partir de suas perguntas. As respostas dos humanistas provêm de fontes religiosas veladas. Elas são objetos de preocupação última ou de fé, embora se apresentem com roupagem secular. Por isso, a distinção entre o existencialismo ateu e o existencialismo teísta é falsa. O existencialismo é uma análise da condição humana, e as respostas às perguntas implícitas na condição humana são sempre abertas ou ocultamente religiosas. 4. Pensamento existencial e existencialista. Convém, para efeitos de maior clareza filológica, distinguir entre as palavras existencial e existencialista. A primeira se refere a uma atitude humana, a segunda a uma escola filosófica. O oposto de existencial é distanciado. O oposto de existencialista é essencialista. No pensamento existencial, o objeto está implicado. No pensamento não existencial, o objeto está distanciado. Por sua natureza intrínseca, a teologia é existencial. Por sua natureza intrínseca, a ciência é não existencial. Vamos de novo. Por sua natureza intrínseca, a teologia é existencial. Por sua natureza intrínseca, a ciência é não existencial. A filosofia inclui elementos de ambas as atitudes. Sua intenção é ser não existencial na realidade. Ela é uma combinação sempre mutável de elementos de envolvimento e distanciamento. Isso frustra todas as tentativas de criar o que se tem chamado de filosofia científica. Ainda que existencial não seja o mesmo que existencialista, ambos os termos têm uma raiz comum, existência. Falando em geral, pode-se descrever as estruturas essenciais em termos de distanciamento e a condição existencial em termos de envolvimento. Mas essa afirmação necessita de drásticas restrições. Existe um elemento de envolvimento pessoal na construção de figuras geométricas e existe um elemento de distanciamento na observação de nossa própria angústia e alienação. O lógico e o matemático são impulsionados pelo eros, que inclui desejo e paixão. O teólogo existencialista, ao analisar a existência, descobre estruturas mediante seu distanciamento cognitivo, mesmo que sejam estruturas de destruição. E entre esses dois polos existe uma extensa gama de envolvimento mesclado com distanciamento, como na biologia, na história e na psicologia. Contudo, chamamos de existencial aquela atitude cognitiva em que predomina o elemento de envolvimento. O inverso também é verdadeiro, já que o elemento de envolvimento é tão dominante. As análises existencialistas mais penetrantes foram feitas por romancistas, poetas e pintores, mas eles só conseguiram fugir da subjetividade relevante submetendo-se a uma observação distanciada e objetiva. Em consequência, o material produzido por métodos objetivos da psicologia terapêutica é usado na literatura e arte existencialistas. Envolvimento e distanciamento não são alternativas conflitantes, mas polos. Não existe análise existencialista sem distanciamento não existencial. Número 5, o existencialismo e a teologia cristã. O cristianismo afirma que Jesus é o Cristo. O termo o Cristo aponta por acentuado contraste para a situação existencial do ser humano, pois o Cristo, o Messias, é aquele que deve trazer o novo éon, a regeneração universal e a nova realidade. Uma nova realidade pressupõe uma velha realidade que, segundo as descrições proféticas e apocalípticas, é o estado de alienação do ser humano e de seu mundo com relação a Deus.
Este mundo alienado é regido por estruturas do mal, simbolizadas como poderes demoníacos. Estes poderes regem as almas individuais, as nações, inclusive a natureza. Eles geram todas as formas de angústia. É tarefa do Messias derrotá-los e estabelecer uma nova realidade da qual estejam excluídos os poderes demoníacos ou as estruturas de destruição. O existencialismo analisou o velho éon, isto é, a condição do ser humano e do seu mundo no estado de alienação. Ao fazê-lo, o existencialismo é um aliado natural do cristianismo. Immanuel Kant disse uma vez que a matemática é o golpe de sorte da razão humana. Da mesma forma, pode-se dizer que o existencialismo é o golpe de sorte da teologia cristã, pois ele ajudou a redescobrir a interpretação cristã clássica da existência humana. Nenhuma tentativa teológica o teria feito melhor. Esta ajuda não se refere somente à filosofia existencialista, mas em todos estes âmbitos existe uma quantidade imensa de material que o teólogo pode usar e organizar na tentativa de apresentar Cristo como a resposta às questões implícitas na existência. Nos primeiros séculos foram principalmente os teólogos monásticos que empreenderam uma tarefa semelhante, analisando-se a si mesmos e aos membros de suas pequenas comunidades de um modo tão penetrante que são poucas as percepções atuais sobre a condição humana que eles não tenham antecipado. A literatura penitencial e devocional constitui uma impressionante demonstração disso, mas essa tradição se perdeu sob o impacto das filosofias e teologias da pura consciência, representada sobretudo pelo cartesianismo e pelo calvinismo. Apesar das diferenças, eles se aliaram para reprimir os aspectos inconsciente e semiconsciente da natureza humana, impedindo assim a plena compreensão da condição existencial do ser humano. Apesar da doutrina calvinista sobre a total depravação do ser humano e do agostinianismo da escola cartesiana, o existencialismo e a teologia contemporânea deveriam se aliar na redescoberta dos elementos da natureza do ser humano que foram suprimidos pela psicologia da consciência e analisar o caráter da existência em todas suas manifestações, tanto inconscientes quanto conscientes. O teólogo sistemático não pode fazer isto sozinho. Ele precisa da ajuda dos representantes criativos do existencialismo em todos os âmbitos da cultura e o apoio dos que investigam na prática a condição humana, ministros, educadores, psicanalistas e conselheiros. O teólogo deve reinterpretar os símbolos religiosos tradicionais e os conceitos teológicos à luz do material que recebe dessas pessoas. Ele deve estar consciente de que termos como pecado e juízo, embora continuem verdadeiros, perderam seu poder expressivo e só podem recuperá-lo se incorporarem plenamente as percepções da natureza humana que o existencialismo, incluindo a psicologia do profundo, nos fornece. Sem dúvida, o teólogo biblicista tem razão quando afirma que todas estas percepções podem ser encontradas na Bíblia, assim como tem os católicos romanos ao apontar para essas percepções nos pais da Igreja. A questão não é saber se algo pode ou não ser encontrado em algum lugar, quase tudo pode, mas determinar se um período está maduro para redescobrir uma verdade perdida. Por exemplo, quem lê o Eclesiastes ou Jó à luz das análises existencialistas verá em tais livros mais coisas do que era capaz de ver antes. O mesmo vale para outras passagens do Antigo e do Novo Testamento. O existencialismo foi criticado por seu expressivo pessimismo, termos como não ser, finitude, angústia, culpa, falta de sentido e desespero parecem justificar essa crítica. A mesma crítica foi dirigida a muitas passagens bíblicas, como, por exemplo, a descrição paulina da condição humana em Romanos 1:7, mas Paulo é pessimista, no sentido de desesperançado. Nestas passagens, somente se as lermos isoladamente e sem a resposta à pergunta implícita nelas. Certamente não é este o caso numa teologia sistemática. Nela deve-se evitar a palavra pessimismo em conexão com descrições da natureza humana,
pois ela indica um estado de ânimo e não um conceito ou uma descrição. Do ponto de vista da estrutura sistemática, é preciso acrescentar que os elementos existenciais são apenas uma parte da condição humana, pois eles sempre se acham combinados ambiguamente com os elementos essenciais. Do contrário, careceriam absolutamente de ser. Tanto os elementos essenciais quanto os existenciais são sempre abstrações da efetividade concreta do ser, isto é, da vida. Este é o tema da quarta parte da teologia sistemática. Para fins de análise, contudo, as abstrações são necessárias, mesmo que sejam fortemente negativas, e nenhuma análise existencialista da condição humana pode evitar isto, mesmo que seja difícil de aceitá-lo, como sempre aconteceu com a doutrina do pecado na teologia tradicional. Letra B, a transição da essência à existência e o símbolo da queda. Primeiro, o símbolo da queda e a filosofia ocidental. O símbolo da queda é um capítulo decisivo da tradição cristã, embora habitualmente associada ao relato bíblico da queda de Adão. Seu significado transcende o mito da queda de Adão e adquire significação antropológica universal. O literalismo bíblico prestou um nítido desserviço ao cristianismo quando identificou a ênfase cristã no símbolo da queda com a interpretação literalista da narrativa do Gênesis. A teologia não necessita tomar o literalismo a sério, mas temos que compreender o quanto seu impacto prejudicou a tarefa apologética da Igreja cristã. Com toda clareza e sem ambiguidade, a teologia deve representar a queda como um símbolo para a situação humana em todos os tempos e não como relato de um evento que aconteceu muito tempo atrás. Para tornar mais aguda essa compreensão, utilizamos neste sistema teológico a expressão transição da essência para a existência, o que, por assim dizer, constitui uma semi-mitologização do mito da queda. Deste modo, eliminamos o elemento muito tempo atrás, mas não é uma demitologização completa, pois a expressão transição da essência para a existência ainda contém um elemento temporal. E se falamos do divino em termos temporais, ainda o fazemos em termos míticos, mesmo que tenhamos substituído as situações e figuras mitológicas por termos tão abstratos como essência e existência. Não é tão possível uma demitologização completa ao falar do divino. Quando Platão descreveu a transição da essência para a existência, usou uma expressão mitológica e falou da queda da alma. Ele sabia que a existência não é uma questão de necessidade essencial, mas um fato, e por isso a queda da alma é um relato a ser expresso em símbolos míticos. Se ele tivesse entendido a existência como uma implicação lógica da essência, a própria existência apareceria como sendo essencial. Simbolicamente falando, teria considerado o pecado como algo criado, como uma consequência necessária da natureza essencial do ser humano. Mas o pecado não é algo criado, e a transição da essência à existência é um fato, uma história a ser contada e não uma necessidade dialética derivada. Portanto, não é possível demitologizá-la completamente. Nesse ponto, tanto o idealismo como o naturalismo se opõem ao símbolo cristão e platônico da queda. O essencialismo no sistema hegeliano se cumpriu em termos idealistas. Nele, como em todo idealismo, a queda se reduz à diferença entre o ideal e o real, e se entende então a realidade como algo que aponta para o ideal. A queda não é uma ruptura, mas uma realização imperfeita. O real se aproxima de sua plena realização dentro do processo histórico ou se realiza, em princípio, no período atual da história. O cristianismo e o existencialismo consideram a forma progressista ou revolucionária da fé idealista como utopia e a forma conservadora como ideologia.
Ambas são interpretadas como autoengano e idolatria, porque nenhuma delas leva a sério o poder autocontraditório da liberdade humana e a implicação demoníaca da história. A queda no sentido de transição da essência à existência é negada não somente pelo idealismo, mas também pelo naturalismo, no lado oposto, por assim dizer. O naturalismo toma a existência como algo dado, sem se perguntar pela origem de sua negatividade. Ele não tenta responder por que o ser humano percebe a negatividade como algo que não deveria existir e pela qual ele é responsável. Rejeita vigorosamente, inclusive com cinismo, símbolos como o da queda, descrições da condição humana e conceitos como alienação e o ser humano contra si mesmo. Certa vez ouvi um filósofo naturalista dizer que não há isso de uma condição humana, mas os naturalistas costumam evitar a resignação ou o cinismo incorporado, elementos do idealismo, seja em sua forma progressista ou na forma mais realista do estoicismo. Em ambas as formas transcendem o puro naturalismo, mas não chegam ao símbolo da queda. A isto tampouco chegou a crença do antigo estoicismo na deteriorização da existência histórica do ser humano e no abismo existente entre os loucos e os sábios. O neo-estoicismo está tão impregnado de elementos idealistas que não atinge a plena profundidade do realismo cristão. Quando comparamos um símbolo cristão como a queda, como as filosofias como o idealismo, o naturalismo ou o neo-estoicismo, cabe perguntar se é possível relacionar ideias que se encontram em níveis diferentes, uma no nível do simbolismo religioso, a outra no nível dos conceitos filosóficos. Mas, como já explicamos na seção do primeiro volume sobre filosofia e teologia, existe uma interpretação de níveis entre teologia e filosofia, quando o idealista ou o naturalista afirma que não há isso de uma condição humana. Ele toma uma decisão existencial a respeito de uma questão de preocupação última. A expressão sua decisão em termos conceituais, ele se converte em teólogo, e quando o teólogo diz que a existência está separada da essência, não só toma uma decisão existencial, mas ao expressá-la em conceitos ontológicos, converte-se em filósofo. O filósofo não pode evitar as decisões existenciais, nem o teólogo os conceitos ontológicos. Embora suas intenções sejam opostas, seus modos de proceder são comparáveis. Isso justifica que compararemos o símbolo da queda com o pensamento filosófico ocidental e preconizemos a aliança entre existencialismo e teologia. Número 2, a liberdade finita possibilita como possibilidade de transição da essência à existência. O relato de Gênesis 1:3, se o tomarmos como um mito, pode orientar nossa descrição da transição do ser essencial ao ser existencial. Este relato é a expressão mais profunda e mais rica da consciência que o ser humano possui de sua alienação existencial e nos fornece o esquema no qual se pode discorrer sobre a transição da essência à existência. Aponta primeiro para a possibilidade da queda, segunda para seus motivos, terceiro para o evento em si e quarto para suas consequências. Essa também será a ordem e o esquema deste capítulo e dos seguintes. Na parte intitulada O Ser e Deus, discutimos a polaridade de liberdade e destino em relação ao ser como tal e em relação aos seres humanos. À base da solução lá apresentada, podemos responder agora à questão de como é possível a transição da essência à existência em termos de liberdade, que está sempre em unidade polar com o destino, mas esse é apenas o primeiro passo para a resposta. Na mesma seção do primeiro volume, descrevemos a consciência do ser humano a respeito de sua finitude e da finitude universal e analisamos a situação de estar, ao mesmo tempo, relacionado com o infinito e excluído dele.
Isso constitui o segundo passo para uma resposta. Não se trata da liberdade como tal, mas da liberdade finita. Em contraste com todas as outras criaturas, o ser humano tem liberdade. Estas possuem analogias com a liberdade, porém, não a liberdade em si, mas o ser humano é finito, excluído da infinitude a qual pertence. Pode-se dizer que a natureza é necessidade finita. Deus, liberdade infinita, e o ser humano, liberdade finita. É a liberdade finita que torna possível a transição da essência à existência. O ser humano é livre na medida em que tem linguagem. Graças à sua linguagem, ele dispõe dos universais que o libertam do cativeiro à situação concreta a que estão sujeitos até mesmo os animais superiores. O ser humano é livre na medida em que é capaz de formular perguntas a respeito do mundo que o rodeia e o inclui, e de penetrar em níveis cada mais profundos, em níveis cada mais profundos da realidade. O ser humano é livre na medida em que é capaz de receber imperativos incondicionais de ordem moral e lógica que indicam que ele pode transcender as condições que determinam todo ser finito. O ser humano é livre na medida em que tem o poder de deliberar e decidir, rompendo assim os mecanismos de estímulo e resposta. O ser humano é livre na medida em que se pode brincar e construir estruturas imagináveis por cima das estruturas reais às quais ele, como todos os seres, está sujeito. O ser humano é livre na medida em que possui a faculdade de criar mundos acima do mundo concreto, de criar o mundo dos instrumentos e dos produtos técnicos, o mundo das expressões artísticas, o mundo das